Tem uma pergunta que a maioria das mulheres carrega em silêncio, não fala pra ninguém, mas ela está lá, ocupando espaço dentro do peito toda vez que o telefone demora a responder, toda vez que a conversa esfria sem motivo, toda vez que ela se pega fazendo mais do que recebe. A pergunta é simples e ao mesmo tempo assustadora. Ele realmente me ama ou eu estou me iludindo? Você pode ter passado meses, talvez anos, tentando responder isso sozinho. E mesmo assim a dúvida continua, porque no fundo você sabe que ninguém de fora consegue te dar essa certeza. Só quem vive o relacionamento sabe o que realmente acontece dentro dele. Mas existe algo que você deve saber. Quando o amor de alguém é verdadeiro, Deus não deixa escondido. Ele coloca sinais no caminho. Sinais que não dependem de interpretação, que não precisam de adivinhação, que falam por si mesmos. E é exatamente isso que você vai entender hoje. Os 4 sinais que Deus mostra quando alguém te ama de verdade. Não são sinais complicados. São coisas que acontecem no dia a dia, em momentos simples, que revelam muito mais do que qualquer declaração bonita já poderia revelar. E o 4º sinal é o que a maioria das mulheres ignora, e é justamente ele que separa o amor verdadeiro de tudo que apenas parece amor. Se esse assunto faz sentido para você, deixa o seu like aqui. Isso ajuda muito o canal a continuar levando mensagens como essa para mais mulheres que precisam ouvir. E se você ainda não está inscrita, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum recado. Fernanda tinha 38 anos quando decidiu terminar o relacionamento de 4 anos com o homem que ela chamava de melhor amigo. Não foi porque ele fez algo terrível, não teve traição. O que aconteceu foi mais silencioso do que isso. E por isso mesmo mais difícil de nomear. Ela percebeu aos poucos que estava sempre segurando o relacionamento sozinha. Quando as coisas ficavam difíceis, ele recuava. Quando ela precisava de apoio, ele sumia na desculpa do trabalho, do cansaço, do tempo. E quando as coisas melhoravam, ele voltava como se nada tivesse acontecido, cheio de carinho e atenção. Por um longo tempo, Fernanda achou que era exigência demais da parte dela, que amor verdadeiro não precisa de tanto, que talvez ela estivesse esperando algo que não existia fora dos filmes. Mas uma noite, conversando com uma amiga mais velha, ela ouviu algo simples que ficou. Quem te ama não some quando você precisa. Quem some quando você precisa só estava aqui enquanto era fácil. Isso é o que o amor verdadeiro faz. E é o que os 4 sinais de hoje vão revelar para você, porque você merece saber a diferença entre quem realmente te ama e quem apenas gosta de você quando é conveniente. Sinal 1. Ele não some quando a situação aperta. Esse é o sinal mais revelador de todos e também o mais fácil de ignorar, porque quando as coisas estão bem, qualquer um consegue ser amoroso. Qualquer um consegue ser atencioso, presente, carinhoso, quando a vida está tranquila e o relacionamento não exige esforço. O que revela o amor verdadeiro não é o que acontece nos dias fáceis, é o que acontece nos dias difíceis. Observe o que ele faz quando você está passando por um momento ruim. Quando você está ansiosa, triste, com problema no trabalho, com conflito na família, com aquela semana que simplesmente não está indo, ele fica? Ele pergunta o que está acontecendo? Ele suporta um pouco do peso com você, mesmo sem entender tudo? Ou ele some, fica distante, fica irritado com a sua instabilidade e só volta quando você já se resolveu sozinha? Um homem que te ama de verdade não vai embora quando você não está no seu melhor. Ele pode não saber exatamente o que falar, pode não ter todas as respostas, mas ele fica. A presença dele nos momentos difíceis não é coincidência, é escolha. E amor verdadeiro é sempre uma escolha, não uma emoção que aparece e desaparece de acordo com as circunstâncias. E aqui tem um ponto importante, porque talvez você esteja pensando, mas ele não some sempre, só às vezes. E é exatamente aí que mora a confusão, porque não precisa ser sempre para ser um problema. Se toda vez que a situação aperta ele recua, mesmo que depois volte com carinho e atenção, isso já conta. Amor verdadeiro não é perfeito, mas ele é constante. Presta atenção no padrão, não nos momentos bonitos isolados. Antes de revelar o próximo sinal, preciso te falar de algo importante. Se você ainda está assistindo esse vídeo, é porque provavelmente já passou por uma situação que te deixou com dúvida, com dor,
ou com aquela sensação de que algo não estava certo. E eu quero que você saiba que não está sozinha nisso. Tem um material que foi feito pensando exatamente em você. Se chama O Código do Amor Divino. É um guia muito especial para a mulher que cansou de amar no escuro, que quer entender de uma vez o que Deus diz sobre ela e sobre o amor que ela merece receber. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo deste vídeo. Depois dá uma olhada, tudo bem? Vamos continuar. Sinal 2. Ele torce por você crescer, não por te segurar. Esse sinal é mais sutil do que o primeiro, e por isso muitas mulheres demoram a perceber quando ele está ausente, porque tem uma diferença enorme entre um homem que gosta de você e um homem que te ama de verdade. O homem que gosta de você quer você por perto. O homem que te ama de verdade quer o melhor para você, mesmo quando o melhor para você exige que ele abra mão de alguma coisa. Pense como ele reage quando você tem uma conquista. Quando você recebe um reconhecimento no trabalho, quando você decide estudar algo novo, quando você quer crescer em alguma área da sua vida. Ele celebra de verdade? Ele te encoraja a ir mais longe? Ou tem sempre uma ressalva, uma dúvida, um jeito sutil de diminuir o que você alcançou ou de te fazer sentir que crescer demais vai te afastar dele? O homem que te ama não tem medo do seu crescimento. Ele não se sente ameaçado pela sua evolução. Pelo contrário, ele é um dos primeiros a te dizer que você é capaz. Um dos primeiros a acreditar em você quando você ainda está duvidando de si mesma. E tem mais, ele não apenas encoraja com palavras, ele age. Ele abre espaço na agenda quando você precisa estudar. Ele assume uma responsabilidade a mais quando você está sobrecarregada com algo importante. Ele faz pequenos sacrifícios que mostram na prática que o seu crescimento importa para ele tanto quanto o dele. Se você está com alguém que, mesmo sem perceber, sempre encontra um jeito de te manter pequena, que te faz sentir culpada por querer mais, que transforma cada conquista sua em motivo de tensão entre vocês dois, isso não é ciúme de amor. Isso é insegurança que se disfarça de amor. E existe uma diferença muito grande entre os dois. Sinal 3. O respeito entre vocês aumenta com o tempo, não diminui. Existe uma coisa que acontece em muitos relacionamentos que ninguém fala abertamente, mas quase toda mulher já sentiu na pele. No começo, tudo é cuidado, atenção, consideração. Ele pergunta o que você pensa, valoriza a sua opinião, trata você com uma delicadeza que parece que vai durar para sempre. E então, aos poucos, sem que ninguém anuncie, isso vai mudando. O tom muda. A paciência diminui, as opiniões dela passam a ser ignoradas ou contestadas com irritação. E ela começa a andar na ponta dos pés dentro do próprio relacionamento, com medo de falar errado, de reagir errado, de ser de mais ou de menos. Se você já sentiu isso, precisa saber que não é normal, não é fase e não é algo que o tempo resolve sozinho. O amor verdadeiro não desgasta o respeito. Ele aprofunda. Quanto mais tempo duas pessoas passam juntas, mais elas deveriam se conhecer. E esse conhecimento, quando o amor é real, gera mais consideração, não menos. Você passa a saber o que a outra pessoa sente, o que a machuca, o que ela precisa. E esse saber vira cuidado, não vira arma. Observe como ele fala com você quando está frustrado. Observe se ele te interrompe com frequência, se descarta o que você sente como exagero, se usa momentos de vulnerabilidade que você compartilhou contra você em discussões. Esses são sinais de que o respeito está sendo corroído, e onde o respeito some, o amor não consegue ficar por muito tempo. Por outro lado, quando o amor é verdadeiro, você percebe que ele te trata bem mesmo quando está com raiva. Ele pode discordar, pode ficar chateado, mas ele não te humilha, não te diminui, não faz você se sentir pequena para provar um ponto. Porque ele sabe que você é a pessoa que ele escolheu. E essa escolha pede cuidado, mesmo nos momentos mais difíceis. Uma mulher que é respeitada de verdade não precisa ficar provando que merece consideração. Ela simplesmente recebe de forma natural, porque o homem que está com ela enxerga o valor dela e trata esse valor com seriedade. Sinal 4. Você sente uma paz que não precisa explicar. Esse é o sinal que a maioria das mulheres ignora. Não porque seja difícil de perceber,
mas porque vivemos em um tempo que confunde intensidade com amor. A gente aprendeu a achar que amor de verdade tem que ser aquela coisa que revira o estômago, que tira o sono, que deixa a cabeça girando. Que se não tem ansiedade, não tem emoção, não tem aquela montanha russa constante, talvez não seja o amor certo. Mas existe uma diferença muito importante entre a intensidade do começo de qualquer relacionamento e a paz que só o amor verdadeiro é capaz de dar com o tempo. A intensidade no começo é natural, é atração, é novidade, é o sistema nervoso reagindo a algo novo e desconhecido. Isso não é amor ainda, é o início de uma possibilidade. O amor de verdade é o que fica depois que a intensidade inicial passa. E o que fica, quando é real, é paz. Paz de saber que você pode ser você mesma, sem medo de julgamento. Paz de não precisar ficar monitorando o humor dele para saber como você pode agir. Paz de dormir tranquila, de não ficar interpretando mensagem, de não precisar ensaiar o que vai falar antes de cada conversa difícil. Paz de confiar não porque você decidiu confiar à força, mas porque ele, ao longo do tempo, te deu razões reais para isso. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma, mas vale a pena se perguntar agora. Como você se sente quando está com ele? Não só nos momentos bons, não só nas saídas e nas comemorações. No dia a dia, quando as coisas estão normais, comuns, sem nada de especial acontecendo. Você se sente leve? Você se sente segura? Você se sente livre para ser quem você é? Se a resposta for sim, isso é um sinal muito claro de que esse amor tem algo de verdadeiro, porque a paz não mente. Ela não consegue ser fabricada, não consegue ser fingida por muito tempo. Ela ou está lá ou não está. E quando ela está, quando você consegue estar com alguém e sentir que o seu coração descansou, que você não precisa mais ficar na defensiva, que você pode simplesmente existir ao lado dessa pessoa sem aquele peso constante, isso é Deus te mostrando que algo bom está acontecendo. Não como garantia de que vai ser perfeito, porque nenhum relacionamento humano é, mas como um sinal de que você está no lugar certo, com a pessoa certa, no tempo certo. Esses 4 sinais não são uma lista de exigências impossíveis. São coisas simples, concretas, que aparecem no dia a dia de um relacionamento quando o amor que existe ali é verdadeiro. Ele não some quando aperta. Ele torce pelo seu crescimento. O respeito entre vocês só aumenta. E você sente uma paz que não precisa de explicação. Se você olhou para essa lista e reconheceu o homem que está ao seu lado, guarda isso no coração com gratidão. Não como algo garantido para sempre, mas como algo que precisa ser cuidado, regado, valorizado todos os dias. E se você olhou para essa lista e sentiu que algo está faltando, não deixe esse sentimento passar em branco. Não porque todo relacionamento imperfeito precise ser abandonado, mas porque você merece saber a diferença entre o que está faltando e o que está sendo construído. Essa diferença importa, e só você, com honestidade, com calma, consegue olhar para o seu relacionamento e entender onde ele está. O amor verdadeiro existe. Ele não é perfeito, não é sem conflito, não é sem esforço, mas ele é constante, ele é respeitoso, ele é seguro. E você foi feita para receber exatamente isso. Que Deus te dê clareza para enxergar o que é real, coragem para honrar o que você merece e paz para caminhar com confiança no que Ele tem preparado para a sua vida. Com carinho, um recado sagrado para você.